Pai querido e amado, diante de Ti, da Tua presença, Senhor, nós, mais uma vez, ó Pai, estamos para ouvir a Tua palavra, para ouvir direções do céu para as nossas vidas. Nós estamos aqui com muito temor e tremor, Senhor, porque queremos, ó Deus, que essa palavra, e desejamos que a Tua palavra possa transformar, Senhor, o nosso interior, possa transformar a nossa vida de dentro para fora, e que nós possamos cumprir, ó Pai, aqui nessa terra, todo o desígnio que o Senhor já preparou para nós, antes mesmo da fundação do mundo. Usa-nos, ó Deus, e que essa palavra seja tão poderosa, que através dela e da transformação das nossas vidas, muitas outras vidas possam se achegar a Ti, possam ser reconciliadas contigo, possam de Ti receber, e do alto receber salvação, receber o perdão, receber, ó Pai, a misericórdia do Senhor. Então fala conosco nessa manhã, Pai. Eu Te peço perdão pelos meus erros, meus pecados, e com muito temor e tremor, Te peço, usa a minha vida como instrumento hoje, poderoso nas Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmos 103, Salmo 103. Salmos 103, se você quiser abrir sua Bíblia, se não se acompanha conosco no telão, eu vou me adiantar aqui e diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, repete comigo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Amém? Nós recebemos um chamado do Senhor. Nós recebemos um chamado do Senhor Jesus, que para nós é um privilégio, mas ao mesmo tempo parece que é tão difícil para nós de compreender esse chamado. Que chamado é esse, pastor? O chamado para sermos misericordiosos. E a misericórdia, ela não é algo que nós devemos praticar. A misericórdia é algo que faz parte de quem nós somos. Tem alguém aqui? Você vai lembrar, nós temos falado já nas últimas semanas, há algumas semanas, sobre o Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus, do alto da montanha, Ele traz para nós um novo nível, um novo patamar. Ele, como Moisés na montanha trouxe a lei do Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, Ele ressignifica essa lei, e Ele fala para nós lá no Sermão da Montanha. Ele diz lá em Mateus 5,7, diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, e Ele vai dizer que esses misericordiosos, eles obterão a misericórdia. Então o Senhor Jesus está dando uma lição para nós aqui. Ele está falando para nós como eu me relaciono com essa misericórdia, e como essa misericórdia precisa e vai e deve fazer parte da minha conduta como cristão. Assim como o salmista, ele estava explicando ali que a misericórdia não é somente receber aquilo que você merece pelos seus delitos, pelas suas transgressões, pelos nossos pecados, mas é algo que faz parte, algo que deve fazer parte da nossa vida. Então a misericórdia é muito mais do que só ter a punição impedida, as transgressões
contidas na nossa história, mas é uma dimensão infinitamente maior do que isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, e eu quero me aprofundar com você nessa manhã, um pouco sobre o Sermão da Montanha, especificamente nessa fala do Senhor Jesus. Porque se nós entendermos essa fala do Senhor Jesus, a nossa vida será transformada por completo. A nossa vida vai ser mudada por completo, e não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Posso ouvir um amém? Quem está aqui nessa manhã? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, em primeiro lugar, eu devo ser misericordioso. E em segundo lugar, eu sou misericordioso por quê? Porque eu recebo, como fruto da minha misericórdia, eu recebo misericórdia. Então há uma ordem aqui que precisa ser estabelecida. Então nós não podemos esperar misericórdia sem primeiro nós sermos misericordiosos. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos para o outro, ele está dizendo aqui, que afeta diretamente o que nós vamos experimentar da parte de Deus. Então nesse sermão aqui na montanha, o Senhor Jesus observou aqui isso, ele diz assim, inclusive lá em Mateus 6, ele diz assim, Mateus 6,14, diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, e aqui é importante, porque mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, mesmo amando Jesus, mesmo entregando a nossa vida aos cuidados dele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, é difícil para nós. Muitas vezes o perdoar as ofensas, o perdoar o nosso próximo, parece muitas vezes muito distante de nós, porque nós temos uma autojustiça, nós temos uma alta compreensão de que nós somos o centro do universo muitas vezes, e quem está à nossa volta deve se adequar ao nosso estilo de vida, a quem nós somos. E aí todos devem nos perdoar, mas nós temos muitas vezes dificuldade de perdoar. E esse perdão dessa ofensa é algo que é poderoso demais para mudar a nossa vida, e não só para mudar a nossa vida, mas vai mudar a vida de quem está à nossa volta. Olha o que ele diz ali, se perdoarem as ofensas ou as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas ou as transgressões. Deixa eu falar, eu quero me aprofundar um pouco sobre isso, porque às vezes nós temos uma compreensão um pouco distorcida desse texto aqui, e de como nós devemos nos encaixar e viver a nossa vida de acordo com esse princípio poderoso aqui. Ele está dizendo que quando nós deixamos de exercer perdão, que é um ato de misericórdia, nós deixamos de ser perdoados e deixamos de receber misericórdia. Então a palavra de Deus aqui está falando algo muito sério nessa manhã. A palavra de Deus está falando aqui que a forma como nós nos relacionamos com a misericórdia com os outros vai afetar diretamente a forma como eu recebo a misericórdia da parte de Deus. Isso aqui é tão interessante que na prática, o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, nós ouvimos aqui, a carta do apóstolo Pedro, aqui nas lições, na quinta-feira, no estudo bíblico, e Pedro vai dizer assim, lá no capítulo 3 da sua primeira carta, ele vai dizer assim, versículo 7, maridos, tem marido aqui? Cadê os maridos aqui? Então eu sinto te dizer, maridão, mas tem um versículo bíblico para nós aqui, que às vezes desce meio esquisito para a gente, mas é um princípio bíblico. Vocês estão aqui comigo, homens? Olha só, olha o que diz aqui, maridos, tratem as suas esposas com honra, tratem suas esposas com honra,
como um vaso mais frágil, ele está dizendo aqui. Como um vaso mais frágil, como uma coerdeira do dom da graça da vida. Então, olha o que Pedro está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que ele está falando que como eu devo me relacionar com os outros, como eu devo me relacionar com a minha esposa, com os outros. Aí ele continua, para que não sejam impedidas as suas orações. Então, lindão, se você não trata a sua esposa com honra, Deus não recebe a tua oração. Eu falei que ia estreitar aqui, ia ficar difícil para a gente, mas isso ia ser libertador demais para nós. Você pode estar se perguntando, peraí pastor, mas a nossa salvação não é por fé, então o que eu faço para os outros pode afetar aquilo que eu recebo de Deus, que é através da fé? Essa é uma pergunta que normalmente a gente faz, mas vamos lá, eu vou explicar isso aqui para você, tudo bem? Vocês estão comigo? Então, nós precisamos aqui entender que assim como a fé, ela se expressa no falar, assim como a fé se expressa no falar pela confissão, que ela é o que? Uma atitude de fé, que ela expressa aqui a minha crença no coração, essa fé, ela também ela é expressada por obras, essa fé, ela é sinalizada por obras, e é isso que o apóstolo Tiago vai dizer, que assim como eu expresso minha fé pelas minhas atitudes, as minhas atitudes, quando erradas, elas podem sim comprometer a minha fé. Eu vou te explicar isso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, versículo 2, não precisa abrir, mas acompanhe comigo na tela, ele diz assim, tendo sido, pois, justificado, então nós fomos perdoados, ele rasgou a nossa escrita de dívida, ele nos deu perdão, nós somos justificados pela fé, e quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por quem e através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtemos acesso pela fé, e esta graça na qual nós estamos firmes. Então Paulo está falando aqui à igreja de Roma, que essa graça, esse perdão, essa justificação que nós recebemos, ela se dá pela fé. Então por meio da fé nós temos acesso a essa graça, que é um favor imerecido, e isso aqui é indiscutível, a porta de entrada para essa graça se dá pela fé, amém? Então eu recebo a salvação através da fé, então pela graça sois salvos, mediante a fé, é isso que Paulo vai falar lá aos Efésios. Então, tudo bem, a gente entendeu isso, só que as nossas atitudes, elas podem comprometer essa fé. Tem alguém comigo aqui? É por isso que nós recebemos esse chamado de Deus, para nós sermos misericordiosos, porque quando nós falamos aqui, de primeiro eu exercer misericórdia, é porque a falta de misericórdia, ou a falta de perdão, bloqueia o fluxo da graça de Deus na minha vida, que é o perdão que Deus vai me oferecer. Então Deus me deu esse perdão, Ele me deu essa graça, por meio da fé, vou repetir, mas, agora que eu recebi essa fé, a forma como me comporto, a partir da graça que eu recebi, se eu não perdoo, se eu não exerço a misericórdia, eu comprometo aquilo, o fluxo, essa graça de Deus, que eu recebi da parte de Deus. Posso explicar? Sim ou não? Hebreus 12, versículo 14, diz assim, esforcem-se. Então olha para quem está do seu lado, com um olhar de amor, de carinho, de quem ama o seu irmão, e diz assim para ele, você precisa se esforçar mais. Fala para ele. Fala, Deus. É isso. Deus está falando. Você precisa se esforçar mais. Vamos exercitar isso? Olha para quem está atrás de você, para que você não tenha um relacionamento só com a nuca do seu irmão. Olha para quem está atrás, se você diz assim, você precisa se esforçar mais também, você também. Você está incluso no pacote. Amém? Amém, irmão? A gente tem que se esforçar. Se a Bíblia está falando que eu tenho que me esforçar, é sinal que não é tão fácil assim para a gente.
Eu não sei para vocês, mas não é fácil para a gente. Então a gente tem que se esforçar. Amém? Então olha só, a gente precisa se esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque se nós não formos santos, senão, o que é santidade? Santidade é ser santo, lembra? Não é que é ter aquela auréola, vestir de branco e ficar andando na rua assim. Isso não é santidade. Santidade é outra coisa. Santidade é alguém que foi justificado por Cristo Jesus naquela cruz e agora vive por essa graça, por esse presente que recebeu de Cristo, amém? E ele foi santificado, ou seja, ele foi separado para um propósito. E se eu não vivo sendo separado para um propósito, se eu vivo sem santidade, a Bíblia está dizendo para mim que sem santidade ninguém verá o Senhor, meu Deus do céu. Então a gente tem que se esforçar, cara, tem que se esforçar, não tem jeito. Eu sinto te dizer, se você tem alguma coisa contra mim, se eu tiver alguma coisa contra você, se você tem alguma coisa contra o irmão, eu sinto te dizer, a gente tem que se esforçar. É isso, amém. Um amém meio desanimado, mas a gente tem que se esforçar. Tem jeito, a palavra de Deus está dizendo isso. Então, veja, e ele está dizendo assim, ó, ele continua, versículo 15. Se isso não for completado, nós podemos deixar de ver a Deus. Ele diz assim, ó, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Peraí, mas eu não recebi a graça por meio da fé? Recebeu, claro que recebeu a salvação, recebeu a graça por meio da fé, mas ele está dizendo aqui, ó, cuide para que ninguém exclua esse favor imerecido que recebeu de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote do seu coração, e perturbe o seu coração, contaminando a muitos. Então um grande alerta para nós, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Mas que em contexto aqui, o escritor aos Hebreus está falando? Ele está dizendo que se esforce para viver paz com todo. Ele está falando do quê? De relacionamento. É isso, irmão. E o nosso propósito é a gente se esforçar para viver em paz com todos. E esse esforço que a gente faz, isso flui de nós, de quem nós somos, e do chamado que nós recebemos da parte de Deus para sermos misericordiosos. E quando nós somos misericordiosos, nós continuamos fluindo nessa graça aqui do alto, que do Pai nós recebemos. Mas se nós não somos misericordiosos, se nós não perdoamos os nossos irmãos, o que acontece com a gente? A gente coloca em risco. A gente coloca em risco aquilo que de Deus nós recebemos, correndo o risco de excluir aqui essa graça que nós recebemos. Porque quando eu deixo aqui, então ele está falando de relacionamento, quando eu deixo uma raiz de amargura brotar no meu coração, a ponto de causar uma contaminação, de perturbar a minha alma, e estar com a alma agitada, ele está dizendo que isso essa falta de perdão, essa falta de misericórdia pode estancar o fluxo da graça de Deus, que se recebe por meio da fé, por causa de uma atitude aqui que agora ela vai anular a fé no meu Salvador. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério, amados. A falta de perdão aqui, a falta de misericórdia, a falta de honra nos relacionamentos, bloqueia o fluxo da graça de Deus nas nossas vidas. É por isso que você está aqui nessa manhã, porque eu quero que você saia daqui hoje com o entendimento do quão importante é nós sermos misericordiosos. Tem alguém aqui? Mas se atente aqui, que o fato de não exercer misericórdia pode ser extremamente prejudicial para a nossa fé. E eu vou te mostrar isso numa parábola linda e ao mesmo tempo é uma exortação, é um cuidado de Deus, mas é uma exortação muito séria da parte do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus
Mateus 18, 23, diz assim, é um texto um pouco longo, mas eu vou correr aqui com vocês, tá? Diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, presta atenção nisso aqui, ele foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Mas esse servo aqui, diz aqui o texto, que ele prostrou-se diante dele e lhe implorou. Veja, esse servo tem uma dívida impagável. Nós já vamos entrar um pouco mais a fundo nisso aqui. Mas agora, o Senhor ordenou para que, pegue você, sua esposa, vendam tudo, dê tudo que vocês têm, dê tudo. Aí ele pega e se prostra. Ele se prostra em fé. Vem comigo. E ele aqui implorou, diz o versículo 26, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. E o que ele fez? Cancelou a dívida e deixou ele ir embora. Quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, pegou o cara pelo pescoço, e disse assim, pague-me o que me deve. Quem? O cara que tinha sido perdoado pelo seu senhor, pegou o cara pelo pescoço e paga o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, assim como ele, e implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, e você não deveria ter tido misericórdia para com seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu Deus do céu. Jesus está contando aqui a respeito de um homem que tinha uma dívida impagável. O texto vai dizer aqui, no original, que ele devia 10 mil talentos. Isso representa, está muito aproximado, aqui não tem como dizer de fato, mas aproximadamente 55, 60 milhões de reais, ou de dólares, eu não sei aqui agora, mas 55 milhões, para mim também não faz diferença se é de 55 milhões de reais ou de dólar, né? Não sei para você, né? Mas 55 milhões aqui de reais. E quando ele encontrou o seu conservo, diz ele que o servo dele devia para ele 100 denários. 100 denários era cerca de 5 mil reais. E o cara não tinha como pagar. E ele, o que ele faz? Ele sufoca o cara, pega o cara pelo pescoço ali e tal, e não teve misericórdia da sua vida. Aí o Senhor, que havia perdoado uma dívida de 55 milhões, confronta ele, fala assim, cara, você é mau. Você deveria ter tido a mesma compaixão por aquele teu servo que fez algo tão irrisório perto da dívida que eu perdoei você. Você deveria ter no mínimo a mesma misericórdia que eu tive com você. Você jamais teria condições de pagar essa dívida. E eu perdoei você. E você não ofereceu esse mesmo perdão aqui. E agora a Bíblia vai dizer que aquele homem que havia recebido o perdão do seu Senhor, teve o seu perdão revogado, e agora o seu Senhor o colocou na prisão, por causa de tudo aquilo que ele devia, e é óbvio, se ele já não teria condições em vida, de pagar 55 milhões para aquele Senhor, você imagina agora esse homem preso,
O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele ia ficar preso para o resto da vida, ia ficar preso para sempre. E sabe como Jesus termina essa parábola? Ele diz aqui, ó, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha de novo para quem está do seu lado, com aquele mesmo olhar de misericórdia, e diz para ele, você precisa se esforçar. Posso ouvir um amém? É isso que Jesus vai falar ali no Sermão da Montanha. Tire um tempo, estude o Sermão da Montanha, se debruce ali no Sermão da Montanha, você vai entender algo aqui. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 7,12, como que nós devemos tratar as pessoas pela mesma graça, pela mesma misericórdia que dele nós recebemos. Ele diz ali, ó, assim, em tudo, façam aos outros o que querem que eles lhe façam. Então ele está dizendo, como é que a gente gostaria de ser tratado? Então quando você falha, você não quer que as pessoas sejam compreensivas, que elas tenham compaixão, que elas tenham misericórdia de você, sim ou não? A gente quer. Quando a gente falha com alguém, a gente quer receber o perdão, a gente quer receber, poxa vida, me entenda, eu estava errado e tal. Só que o Senhor Jesus aqui, Ele está dando um mandamento. Então Ele está falando assim, do jeito que você quer receber esse perdão, trate as pessoas do jeito que daquilo que você gostaria. E Ele vai falar aqui lá em Marcos 12, 31, Ele diz assim, ó, o segundo mandamento é esse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então você deve de amar as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser amado, da mesma maneira como você gostaria de ser recebido. Então quando o Senhor Jesus fala aqui de amor, Ele está falando de um nível maior de amor, numa dimensão ainda mais profunda, porque Ele não está falando só de eu amar de acordo com o amor que eu gostaria de ser amado pelos outros, mas Ele está entrando numa dimensão maior. Ele está falando de eu amar aqui de acordo com a forma como Ele nos amou, e Ele nos amou com amor sacrificial. Não conhecemos, olha que diz João 3,16, 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! Ele não está dizendo que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, desde que os nossos irmãos estendam um tapete vermelho todas as vezes que nós passarmos. Não é isso que ele está falando, não. É amar inimigo mesmo, irmão. É se esforçar para viver em paz com todos. É exercer graça, perdão, misericórdia. Você já imaginou essa cidade, cair no conhecimento dessa cidade, que lá em Serra Alta, tem um povo que se reúne lá, uma comunidade, de gente que entregou a vida para Jesus, que entregou a vida para Cristo, e os caras se amam de verdade. Tem um monte de pecador lá, tem pecador aí, tem pecador aí, uns 4 só, glória a Deus, né? Os demais já mostrou que é tudo pecador, porque é tudo mentiroso, né? Mas lá em Serra Alta tem uma igreja, sabe, tem um povo que mesmo com as suas falhas, eles se esforçam para viver em paz com todos, para amar a todos, aleluia, para viver em paz, para ter comunhão uns com os outros. Então a gente se esforça para viver bem, e sabe, a gente perdoa uns aos outros, cara, a gente se perdoa, porque é fácil, mas é muito fácil eu magoar você, e é muito fácil você querer me magoar, porque a gente, cara, tem sangue quente correndo na veia da gente aqui, a gente esquenta a cabeça às vezes, pisou no dedinho, sim ou não? A gente fica chateado, a gente chora, a gente fica bravo, eu não sei você, mas eu sou assim. Então a gente fica magoado, a gente fica triste, a gente se frustra, porque a gente esperava algo, e às vezes não recebemos aquilo que nós esperávamos de volta.
mas a palavra está mostrando exatamente que para a gente viver em paz com todos, para nós sermos essa comunidade que vai e vai cair na graça dessa cidade, desse bairro, é que nós seremos sim conhecidos como um povo que aprendeu a amar não só ao nosso próximo como nós mesmos, mas nós somos um povo que aprendemos a amar como Ele nos amou. E a graça que dele nós recebemos é a mesma graça e misericórdia que nós temos um para com os outros. E é sobre isso, cara. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho. Aquele Evangelho que não faz você entender que, cara, perdoar dói. E posso dar uma dica para você? Se prepare, porque perdoar dói. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Perdoar dói. Perdoar arranca pedaço da gente, arranca uma parte da gente, e é uma parte que muitas vezes não volta mais. Se ficou sem uma parte, arrancou um pedaço teu. Perdoar dói muito. Esse papo que diz por aí, vem para a igreja, vem para Jesus, Ele vai te abençoar, vai te dar casa, carro, comida, 3 milhões por mês, meu irmão, cai fora, porque isso é a maior mentira do inimigo. Deus vai te prosperar, claro que Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, sim ou não? Isso é bíblico, é óbvio, mas esse não é o verdadeiro Evangelho. Deus quer nos abençoar, mas o Evangelho é esse, aquele que muitas vezes para eu viver, para eu ser abençoado, para eu viver vidas transformadas, dói na gente, dói, porque arranca um pedaço da gente, e não volta mais, não cola mais. Tem alguém aqui? Eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Então, para começar essa ministração nessa manhã, pior que eu estou falando sério aqui, mas eu vou correr. Ele vai dizer lá no sermão, bem-aventurados. Tem gente que é bem-aventurada aqui? Ah, meu irmão, não sei você, mas eu sou bem-aventurado. Tem gente que é bem-aventurada aqui? Meu Deus, nós somos muito bem-aventurados, cara. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aqui é um resultado, é um fato. Como é que a gente deve ser misericordioso, então? De que maneira que a gente pode exercer? Então, veja, a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos ter misericórdia. Não só que nós vamos receber misericórdia se nós exercermos, não, mas nós recebemos essa misericórdia como resultado, como fruto de algo que nós já alcançamos da parte de Deus. Nós precisamos perdoar os outros, porque nós já recebemos perdão da parte de Deus. Eu não perdoo você, porque eu sei que se eu perdoar você, eu vou receber misericórdia. Não, é um fruto, tudo bem? É um fruto, se eu perdoar você, eu recebo misericórdia, é Bíblia, amém? Mas não é por isso, porque Jesus não está ensinando algo que nós devemos fazer, Ele está dizendo no Sermão da Montanha que é algo que nós somos, e nós somos misericordiosos. E por que nós somos misericordiosos? Eu exerço misericórdia em você, porque dele eu recebi misericórdia. É essa a parábola, é isso que o Senhor Jesus está ensinando para nós aqui nesse texto. Então, a misericórdia, amados, ela tem a ver quase como transbordar. Sabe, eu recebi da parte de Deus algo que não tem preço, que não tem valor. Eu recebi uma graça do céu, eu recebi algo da parte de Deus, eu recebi misericórdia da parte de Deus, então agora eu vou transbordar. E quando você vai ver sobre transbordar na Bíblia, transbordar não é excesso, não é desperdício. Sabe quando você derrama Coca-Cola no copo, que ai meu Deus, derramou Coca no meu copo, transbordou. Não é que transbordou, não é desperdício, não é que transbordou, não. Quando transborda, a Bíblia está dizendo que ele transborda como algo que precisa transbordar na vida de outras pessoas. Então, se eu recebi misericórdia da parte do meu Deus, eu agora
Não é algo que eu preciso exercer, não. É algo que está em mim. E se está em mim, se eu sou uma nova criatura, eu transbordo na vida de todo aquele que está perto de mim. Então eu transbordo misericórdia. Aí eu estou passando alguém vem de propósito, me deu uma cotovelada. O que eu faço? Eu viro e dou outra nele. Pá, não dá outra nele. Eu estou transbordando misericórdia. Estou transbordando porque eu recebi de Deus. Então alguém vem me dar uma cotovelada, eu olho assim, poxa, desculpa eu deixar o meu braço perto do seu cotovelo, desculpa aí, irmão. Poxa, desculpa, irmão, eu passei bem justamente onde você estava, perdoa, tá, irmão, perdoa. Tá difícil a ministração hoje, né? É dura para a gente, sim ou não? Eu não sei para você, mas para mim é dura demais. Mas é tão poderoso. Esse princípio é tão poderoso que muda a nossa forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com todos aqueles que são próximos da gente de uma forma extraordinária. Muda a nossa vida. Eu estou transbordando misericórdia. Estou falando para a gente que está transbordando misericórdia aqui? Estou falando para a gente que está transbordando misericórdia? Quem foi alcançado por Jesus? Quem foi alcançado? Não, vamos lá, gente, me ajuda a pregar aqui. Quem foi alcançado por Jesus? Quem entregou sua vida para Jesus? Quem disse assim, quem de vocês disse assim, Jesus, você é o Salvador da minha vida? Você é o Senhor da minha vida? Quem aqui? Quem aqui tinha uma dívida, que por mais que você fizesse tudo que você pudesse na sua vida, na sua história, nada pagaria essa dívida? Quem aqui tinha uma dívida impagável de perdão aqui? Quem aqui recebeu misericórdia da parte de Deus? Você recebeu uma misericórdia tão grande, que tudo aquilo que você poderia fazer nessa terra, jamais poderia pagar o que de graça nós recebemos por Ele, que morreu por mim e por você naquela cruz. Nós recebemos um perdão e uma misericórdia, que às vezes nós não compreendemos na dimensão que é, e que foi. Então nós agora recebemos uma misericórdia tão grande, que nós mesmos não conseguimos carregá-la, nós não conseguimos encher essa misericórdia no tamanho aqui do nosso vaso, de quem nós somos, nós não conseguimos encher essa misericórdia tão grande, que ela transborda em nós. E agora que ela transborda em mim, quando ela transborda, ela derrama e alcança quem está do meu lado. É isso. É isso. Transborda. Eu e você fomos chamados para transbordar. Sabe, eu entendo a profundidade desse princípio quando Davi, o rei Davi, o salmista Davi, aqui ele está falando, Senhor, lá no Salmo 23, se você já conhece o Salmo de Cor, ele diz assim, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, Senhor, transborda na vida de todos aqueles que estão perto de mim. Para encerrar, a razão principal, sabe, eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento. A razão principal para que você saiba que nós devemos ser misericordiosos é porque Ele nos salvou, Ele nos alcançou, e agora eu e você temos a sua natureza divina. Ele nos salvou, sabe, e nos fez participantes aqui da sua natureza divina, e Ele é misericordioso, e agora essa natureza precisa aqui controlar o nosso coração, essa natureza divina precisa, sabe, transbordar em nós e através de nós. Então, quando o Senhor Jesus nos alcançou com a sua graça e misericórdia, isso não foi uma bênção só para nós. Quando Ele alcançou você, veja, quando Jesus me alcançou, mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele não pensou só em mim,
Ele pensou em você também. Porque aquilo que Ele me deu de graça, eu transbordo e alcança você. Então, quando Jesus morreu naquela cruz por mim e me deu essa misericórdia, derramou essa graça sobre a minha vida, Ele pensou não só em mim, pensou em você. E quando Ele derramou essa misericórdia sobre você, Ele não pensou só em você, Ele pensou em quem está do seu lado. Posso dar um conselho para você? Transborda aí, vai, deixa transbordar, vai. E que você possa, nesse dia, que você possa hoje aqui, nós vamos ter um tempo de comunhão ao término desse culto, depois da ceia, depois do batismo, nós vamos almoçar juntos, sabe? Que você possa arrumar um tempo, um lugar, talvez que alguém não esteja vendo, mas vai lá e procura aquele irmão, procura aquela irmã e diz assim: olha, eu queria te pedir perdão, eu carreguei um rancor no meu coração, lembra lá, aquela vez, lembra, poxa, olha, eu sempre fiquei muito mal com isso, cara, não quero mais carregar esse peso, porque esse peso não é meu, porque eu jamais teria condições de pagar pelo favor que eu recebi do Pai, e eu quero transbordar isso na sua vida também. Então perdoe, exerça misericórdia, e você vai ver algo tão poderoso que o Senhor vai fazer na sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Que oportunidade maravilhosa que nós temos, amados, de sermos parecidos com Deus e de podermos revelar a Ele, a presença dEle nessa terra. Que privilégio, cara, que privilégio. Que privilégio. Agora é você e o Pai. Eu quero dar essa oportunidade para você, de olhos fechados, que você possa nessa manhã dizer a Ele de coração aberto: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa a minha vida, perdoa os meus erros, e eu sei que o Senhor está pronto para me perdoar. E me ajuda, Senhor, a esse mesmo perdão que de Ti eu recebi, a eu também externar, por mais difícil que seja, eu possa externar isso na vida de todos aqueles que me são próximos. Perdão, misericórdia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um fogo. De olhos fechados, isso, de olhos fechados. Fale com Ele agora, fale com o Pai. Fale com o Pai. Fale com o teu Pai está pronto para te ouvir. Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me Ele te ama, Ele te ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Eu quero fazer uma oração aqui nessa manhã, de olhos fechados. Eu queria que você, de todo o seu coração agora, você repetisse essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti. Perdoa os meus pecados,
Lança eles no mar do esquecimento. Lança eles no mar do esquecimento. E escreve meu nome no livro da E vida. escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor veio a essa Eu terra, creio que o Senhor veio a essa terra. morreu morte de cruz, Morreu morte de cruz. mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas ressuscitou ao terceiro Para dia. me dar vida. Para me dar vida. E vida em E abundância. vida em abundância. E hoje eu estou E aqui. hoje eu estou aqui. Porque nessa manhã Porque nessa manhã eu te recebo eu te recebo como meu único como meu único e e suficiente suficiente Senhor e Salvador da minha Senhor e vida. Salvador da minha vida. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão onde você está. Só levanta sua mão, quero ver você. Levanta sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez. Quero orar por você. Quero orar por você, Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Que a tua bondade, que o teu amor, que o teu favor alcance a vida e o coração de cada um dos teus filhos aqui que nessa manhã fez essa oração pela primeira vez. Aqueles que estão em casa nos assistindo, que estão ouvindo essa ministração, Pai, que o teu Espírito alcance o coração deles e possa mudar a sorte, mudar a história e transformar a vida de cada um dos teus filhos para que eles possam viver o novo, viver uma nova vida, uma vida transformada por Ti. Pai, nós oramos aqui que a Tua bondade, que o Teu favor, que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um deles, que essa misericórdia que nessa manhã eles receberam, Pai, possa frutificar na vida deles, para eles e através deles. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Quero pedir para vocês se colocar de pé. Antes de nós celebrarmos o batismo aqui, nós vamos celebrar em alguns minutos o batismo. Vai ter câmera aqui filmando no telão, vai, né? Então não precisa necessariamente, se você quiser algum ente querido teu aqui que vai descer as águas do batismo, se você quiser depois chegar mais perto para fotografar, para filmar, beleza, apesar de que os fotógrafos da igreja vão estar gravando e filmando, tá tudo certo. Mas se você quiser assistir depois da ceia, óbvio, nós vamos estar transmitindo no telão aqui para você, tá? Então vai estar aqui no telão depois, cada pessoa que descer as águas você vai poder estar acompanhando, porque às vezes até alguém está lá atrás, então você pode acompanhar com a gente. Mas antes do batismo, por isso que nós fizemos essa oração, se você entregou a sua vida para Jesus, eu quero dar para você a oportunidade de você junto com a gente, de você celebrar a ceia do Senhor. Porque o que é a celebração da ceia? A celebração da ceia, do corpo e do sangue de Cristo Jesus é uma memória para lembrarmos que nós somos parte de um corpo, Cristo é o cabeça e nós somos parte desse corpo. Então eu quero convidar você, se você entregou sua vida a Jesus, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve fazer parte da ceia. Pastor, mas tem coisas que eu preciso resolver. Resolva. Pastor, tem coisas que eu preciso, eu fiz coisas erradas essa semana, beleza, você e todo mundo que está aqui. Então a ceia não tem a ver com isso, a ceia tem a ver com aqueles que discernem o corpo de Cristo, e discernir o corpo de Cristo é você entender, eu sou pecador, eu sou falho, e eu não sou digno de nada, mas é esse corpo que me ajuda e que me aperfeiçoa, o corpo de Cristo, a igreja, que me ajuda e que me aperfeiçoa, a lutar a cada dia, sabe, de graça em graça, de glória em glória, a misericórdia do Senhor vai renovando sobre mim, e eu vou melhorando esse processo, eu vou pedindo perdão, eu vou sendo restaurado a cada dia, mas eu tenho discernimento do poder, que é o corpo de Cristo na terra. Então esse é você, se você faz parte do corpo de Cristo, e você entregou sua vida a Jesus, você deve participar da ceia conosco. Posso ouvir um amém? Eu quero ler um texto com você que diz assim, lá em 1 Coríntios 11, a
Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz ali a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele está falando do corpo. Nós aqui discernimos o corpo. Nós sabemos que não é possível amar a Jesus longe do corpo. Amém, amados? Então eu quero orar por os elementos aqui. Vou pedir para você estender suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão que aqui representa o Teu corpo que foi partido por cada um de nós. Da mesma forma, nós consagramos a Ti, Senhor, esse suco de uva aqui, esse cálice que representa o Seu sangue que verteu naquela cruz para remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para nos purificar e nos dar, Senhor, uma nova oportunidade de viver em Ti uma nova história. Nós consagramos esses elementos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você vai receber os elementos. Enquanto você receber os elementos, não coma, não beba, porque vamos comer e beber todos juntos, amém? Enquanto você estiver aqui, os diáconos vão chegar até você, vão te entregar. Vamos adorar ao Senhor, amém? Vamos celebrá-lo, vamos louvá-lo, vamos adorar ao Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Todos receberam o pão? Se alguém não recebeu, só me dá um oi aqui. Aí o diácono vai até você. Só sinaliza para mim se alguém não recebeu, bem alto aqui para a gente poder te ver. Todos, né? Glória a Deus, o nosso time aqui de entrega de ceia é incrível, né? Glória a Deus. Então, com alegria, coma do pão. Com cuidado, agora abra o seu cálice. Vou esperar todos abrirem. Todos abriram? Com alegria, então, beba do cálice. E somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. A redenção se agraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Vamos aplaudir Jesus. Eu vou pedir para